Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge, eu sou assessor da área de História, Filosofia e Sociologia. Hoje eu vim mais uma vez conversar com vocês sobre filosofia. Bom, da última vez que nós estivemos aqui reunidos, nós falamos um pouco sobre uma área da filosofia muito importante, né, uma das principais áreas da filosofia, que é a epistemologia, ou teoria do conhecimento, né, que é uma área da filosofia que se preocupa aí com a origem, com as condições, né, e a origem do conhecimento, o que é o conhecimento, como se produz o conhecimento. Falamos aqui de conhecimento científico, mas também falamos do conhecimento, digamos, o conhecimento popular também, né? Existem fontes para esse conhecimento e a epistemologia se pergunta o que é o conhecimento, como garantir que as nossas produções sejam verdadeiras, sejam conhecimentos de fato e não meras opiniões. E, bom, dentro dessa preocupação, eu destaquei para vocês algumas coisas importantes, eu vou retomá-las aqui para que nós possamos compreender o que eu tenho para falar para vocês hoje sobre essa área, tá? Bom, na aula passada, então, nós falamos um pouco sobre uma distinção, uma diferenciação que os filósofos antigos faziam entre aquilo que é conhecimento verdadeiro e aquilo que é opinião. Né? Os antigos, os gregos, tinham duas palavras para isso, então a opinião era chamada de doxa, uma palavra grega que significa opinião, e conhecimento verdadeiro, os gregos usavam a palavra episteme, então daí epistemologia. Né? Bom, enfim, feita essa distinção, aparece um dos filósofos mais importantes de toda a história da filosofia e do mundo antigo principalmente, um dos mais importantes, são os dois mais importantes que eu vou trabalhar hoje, né, que é o Platão. O Platão, ele teve, como eu disse, uma grande influência em tudo aquilo que foi feito em filosofia depois dele. Né? Então, muitos outros filósofos estão dialogando com Platão nas suas próprias teorias. Tá? E, bom, então a filosofia dele é bastante importante nesse sentido e também estava preocupado com as condições para construir o conhecimento verdadeiro, né? O Platão. Então, o Platão distinguiu o mundo em duas instâncias, dois mundos, um que ele chama de mundo inteligível, ou mundo das ideias, ou também mundo das formas, né? São três possibilidades. E o outro é o mundo sensível, o mundo das coisas materiais, o mundo dos objetos materiais. Bom, ele nos explicou que o conhecimento verdadeiro, então a episteme, estaria relacionada, né, estaria no mundo inteligível, no mundo das ideias, das formas, e de que então para conhecer para conhecer esse mundo das formas, esse mundo inteligível, nós deveríamos fazer uso da nossa razão, da nossa inteligência. Né? Então, todo o conhecimento do mundo das formas a gente atinge pelo pensamento, pela reflexão. E, ao contrário, o mundo sensível, o mundo das coisas, o mundo dos objetos, nós alcançaríamos, nós conheceríamos esse mundo através da nossa sensibilidade, né, dos sentidos. A sensibilidade, os filósofos chamam sensibilidade o conjunto dos nossos sentidos, né? São aí que nos transmitem as nossas sensações, as nossas impressões e assim por diante. Então, o mundo inteligível nós conhecemos com a razão e o mundo sensível nós conhecemos com os sentidos, com a experiência empírica, né? Com o contato direto com as coisas do mundo. Então, esse segundo mundo, de acordo com Platão, esse mundo sensível, ele é um mundo que está submetido ao tempo. Né? Tudo que existe aqui entre as coisas materiais, as coisas que podem ser observadas com os sentidos, elas estão submetidas, são passageiras, estão submetidos à ação do tempo. Então, nada aqui no mundo sensível é duradouro, né? Não dura para sempre. Tudo aqui tem um tempo de existência limitado. E por isso, então, Platão relacionava esse mundo sensível àquilo que os gregos chamavam de doxa. Então, conforme o mundo aqui vai se transformando, vai mudando, vai passando por mudanças, as nossas opiniões têm que se adaptar, elas se adaptam e também mudam no decorrer do tempo. Ao contrário, o mundo do conhecimento verdadeiro, ou aquilo que o Platão chamava de mundo inteligível, né, esse mundo não, ele não está submetido à ação do tempo e nem das transformações. Então, o Platão dizia assim, que as ideias, né, aquilo que existe lá no mundo inteligível, as formas, elas são eternas
imóveis e imutáveis. O que isso quer dizer? Que elas duram para sempre, né? Os conhecimentos que estão lá duram para sempre, eles não se movem, né? Não se modificam, não se transformam e permanecem sempre eternos. O exemplo de ciência que o Platão tinha como modelo de conhecimento verdadeiro era a matemática, porque os conhecimentos da matemática estão sempre, eles respeitam essas condições. Eles são eternos, eles não se movem, né? Não se transformam, não mudam, não se modificam. Então, o resultado de uma soma matemática, como 2 mais 2, terá sempre o mesmo resultado. E essa resposta ela é assim porque ela está baseada num conhecimento eterno. Por isso, então, Platão valorizava mais esse aspecto inteligível do que o aspecto sensível, né? Bom, esse era um resumo geral da filosofia do Platão, né? É interessante relacionar o Platão com a criação de uma das primeiras escolas do Ocidente, então, onde ele ensinava essas ideias, né? Que ele deu o nome de academia, né? A academia porque era homenagem a um guerreiro grego chamado Academes, e ele deu esse nome de academia, e até hoje nós falamos em carreira acadêmica, né? Para aquela carreira que está dedicada ao conhecimento científico, por exemplo. Ou também a academia de exercícios físicos, de atividade física, de ginástica, porque na academia do Platão também dava-se uma certa importância, né, ao desenvolvimento do corpo. Bom, enfim, dentro dessa escola, a academia de Platão, passaram muitos alunos, entre eles um que se destacou, que se tornou aí o mais brilhante aluno do Platão e também, né, um segundo filósofo, um dos mais importantes também da história, tão importante quanto o próprio Platão, né? Veio se tornar um filósofo tão importante quanto o Platão, que é o Aristóteles. Pois é, o Aristóteles foi aluno do Platão, estudou muitos anos na academia, né? Aprendeu todas as teorias, as ideias que o Platão desenvolveu, mas ele acabou desenvolvendo, o Aristóteles, né, acabou desenvolvendo um pensamento bastante diferente daquele que o seu professor, o Platão, tinha desenvolvido. Tá? Então, o Aristóteles acredita que o conhecimento, né, essa história de que nós estamos dividindo o mundo em dois mundos, para o Aristóteles isso não funciona muito bem. O Aristóteles acredita que, sim, concordo, que há um conhecimento que seja verdadeiro, que seja eterno e assim por diante, mas de que esse conhecimento ele não pode estar separado, né, deste mundo em que nós vivemos, que é o mundo das coisas, o mundo dos objetos materiais e assim por diante. Então, como Platão separava o mundo inteligível do mundo sensível, o Aristóteles não separa essas duas coisas. Nós só temos um mundo que é esse aqui, e aqui nós podemos atingir conhecimentos inteligíveis, né, desse próprio mundo e também conhecimentos sensíveis desse próprio mundo. Então, as duas coisas se dariam juntas. Por isso que o Aristóteles desenvolve uma teoria do conhecimento, uma epistemologia diferente daquela que o Platão desenvolveu. Né? Então, o Aristóteles acreditava, por exemplo, que o conhecimento envolvia um ato mental, né, uma atitude mental de classificar as coisas que existem segundo espécies e gêneros, né, ou até outras características como a identidade, o conhecimento das causas e uma série de outras características. Mas o que é interessante perceber? Que para o Aristóteles o conhecimento ele não se dá só pelo exercício do pensamento e da razão, tentando compreender, conhecer as formas, as ideias eternas, imóveis e imutáveis que existem lá no mundo das ideias, como queria o Platão. Né? O Aristóteles acha que não, que nós temos que observar as coisas deste mundo com os nossos sentidos e tentar identificar semelhanças e diferenças entre elas. Conforme a gente vai adquirindo, né, esse hábito, a gente vai começando a identificar certas características que são comuns às coisas. Por exemplo, existem certas características que são comuns a um determinado tipo de plantas.
outros que são comuns a um determinado tipo de animais. E assim a gente vai organizando essas observações, esses conhecimentos, para classificar os animais, as plantas, conforme gêneros e espécies. E daí é que vai surgindo, então, as ciências empíricas, né, que vão se desenvolver ao longo do tempo até chegar até nós com esse formato que nós conhecemos. Então, classificar o conhecimento entre as plantas vai se tornar botânica lá dentro da biologia. Classificar o conhecimento, né, as características típicas comuns, as semelhanças e diferenças entre os animais vai se tornar também, né, uma área da biologia e assim por diante. Tá? Então o Aristóteles ele valoriza as formas de conhecimento que o Platão muitas vezes não valorizou, que são os conhecimentos sensíveis, que nascem com a observação, né, com a experiência direta com as coisas do mundo. Bom, então daí o Aristóteles, desenvolvendo isso, ele sentiu a necessidade de classificar quais tipos de ciências nós podemos, né, desenvolver e podemos fazer. Ele classificou as ciências em 3 tipos: as ciências produtivas, as ciências práticas e as ciências teoréticas. Tá? Então, as ciências produtivas, elas estão mais relacionadas com a produção ou com alguma técnica, né, para produzir alguma coisa, seja um produto mesmo, um objeto, alguma coisa assim, ou também uma certa intervenção da natureza produzir uma técnica como a agricultura, por exemplo. Né? Então, as ciências que representam aí as ciências produtivas são aquelas como a agricultura, a tecelagem, a engenharia, por exemplo. Né? Então, são ciências produtivas. Aí nós tínhamos, por outro lado, também as ciências práticas. As ciências práticas são aquelas que se interessam pela conduta, pelas escolhas, pelas atitudes do indivíduo, do ser humano e também do cidadão, né? O ser humano enquanto indivíduo e enquanto cidadão. Então, as duas ciências práticas que o Aristóteles lista são a ética e a política. São essas duas ciências que estudam os aspectos aí, né, morais, aspectos das escolhas, das atitudes, aquilo que se relaciona com a conduta dos seres humanos. E por último, teríamos aí as ciências que são teoréticas, né, ou teóricas também, são ciências mais abstratas, né, que não estão imediatamente, não se encontram os dados, os conhecimentos que são produzidos ali, não se encontram exatamente no mundo físico, né? Não são aspectos abstraídos do mundo físico, princípios que são abstraídos do mundo físico pelo poder da razão e da observação. Então, observamos o mundo, classificamos aquilo que é semelhante e aquilo que é diferente, né? E a partir daí nós começamos a tirar certos princípios que o Aristóteles chamava de teoréticos. As ciências teoréticas são representadas aí pela matemática, pela física e principalmente pela filosofia, que é aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando entender um pouco mais como é o pensamento dos filósofos, como são essas ideias relacionadas à teoria do conhecimento. Bom, as ciências teoréticas são aquelas que buscam, então, uma compreensão racional, intelectual, né, do objeto da realidade à nossa volta. Então, elas têm, essas ciências teoréticas, elas utilizam uma atitude mental, um jeito de pensar que nós chamamos, os filósofos antigos também chamavam de abstração. Tá? Então, a abstração é a capacidade que o nosso pensamento tem de separar determinados princípios, determinadas ideias, pensamentos, né, mesmo, daquilo que a gente observa. Então, nós começamos a observar as coisas que estão à nossa volta, vamos classificando as diferenças e as semelhanças, conforme diz lá o Aristóteles, né? E a partir daí nós vamos extraindo certos princípios, certas ideias que são abstratas, né? Que são frutos do pensamento. Então isso era um processo de abstração, que o Aristóteles chamava dessa maneira. Nesse sentido, então, para o Aristóteles, o conhecimento seria o resultado da experiência sensível, da observação do mundo, né? E depois do exercício da razão, que através da abstração, da separação desses princípios, né, conseguiria criar um conhecimento, aí, um conhecimento abstrato que se relacionasse com o mundo, que fosse verdadeiro e assim por diante. Bom, são ideias, como voltando, falamos então de
o início da epistemologia e da teoria do conhecimento lá na Grécia, que separava doxa e episteme, né, ou seja, opinião e conhecimento. Falamos um pouco da divisão entre mundo sensível e mundo inteligível lá na filosofia do Platão, que valorizava a racionalidade, né, como modo de construir o conhecimento verdadeiro, e desprezava um pouco o conhecimento dos sentidos. Né? O Platão acreditava que os sentidos podem nos enganar, então aquilo que a gente constrói usando os sentidos é duvidoso, né? Então não é um conhecimento verdadeiro. E depois falamos que o Platão cria uma escola que se tornou muito importante no Ocidente, né, que é a academia. Dentro da academia ele teve um aluno muito importante que foi o Aristóteles, que pensava um pouco diferente dele. Para o Aristóteles não há essa separação entre o mundo inteligível e o mundo sensível, não são dois mundos diferentes. Eles todos estamos todos no mesmo mundo, no mundo sensível, e aí o pensamento, a teoria do conhecimento do Aristóteles valoriza mais do que o Platão, né? Valoriza mais a observação, a experiência sensível como uma maneira de identificar semelhanças e diferenças entre as coisas, e a partir disso a razão começa a abstrair determinados princípios que são universais, que são gerais, e assim por diante. Então ele dividiu as ciências produtivas, práticas e teoréticas, e valorizou bastante aí as formas sensíveis de alcançar o conhecimento. Né? O conhecimento verdadeiro, então, é sempre a junção da experiência sensível com a produção racional, né, do pensamento racional. Tá? Bom, para entender um pouco mais essas ideias que não são muito simples, mas com uma leitura mais cuidadosa, eu tenho certeza que você vai entender. Eu vou indicar para você os textos, né, que estão lá na página 11, na página 12, e principalmente as atividades que você vai encontrar no volume 2 do seu material didático, nas páginas 13 e 14. Ali você vai ter a oportunidade de refletir um pouco mais sobre esse tema, sobre a diferença que existe entre a teoria do conhecimento do Platão e do Aristóteles, para depois, então, mais adiante, a gente começar a entender como que essas teorias vão se desenvolver no decorrer da história até chegar aos dias de hoje, e para a gente saber se isso tem ainda alguma relação com a nossa vida, ok? Por hoje é só. Fique ligado nas próximas aulas de filosofia e lembre-se, sempre que você terminar o texto, sempre que você terminar a atividade, converse com alguém que está aí na tua casa, compartilhe aquilo que você descobriu, que isso ajuda também a gente a fixar e aprofundar um pouco mais esse conhecimento aí, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.